Bom dia, irmãos. Eu queria falar nessa manhã. O André prometeu para mim que ia estar aqui quando eu começasse a falar aqui. Ó. Prometeu para mim e não tá vendo? Vamos esperar o André. O André vai por aqui. Nós vamos falar essa manhã sobre boa intenção. Você já ouviu aquela expressão que de boas intenções o inferno está cheio? Quem já ouviu isso aí? Que boa intenção não basta, não tem umas... Você conhece gente que tem um monte de boa intenção, mas a vida da pessoa não vai para frente? Você conhece alguém assim? Você conversa com a pessoa cheia de ideias, está sempre pronto, sempre conta com essa pessoa, sempre pronta. Você conhece? Promete. Tem algum projeto, é a primeira pessoa a se candidatar. Pode sempre contar com essa pessoa. Só que ela nunca aparece. Você conhece alguém assim? Tem alguém assim na vida de todo mundo, não tem? Jesus devia conhecer umas pessoas assim também, porque ele contou uma história sobre isso. Sobre um tipo de gente assim. Muito interessante essa história. É a parábola dos 2 filhos. E a gente vai ler e eu depois quero que você seja sincero e que levante a mão quem nunca tinha ouvido essa parábola. Combinado? Vamos ler, então. Havia um homem que tinha 2 filhos. Obrigada, André. Você é demais. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Quem já tinha ouvido essa parábola? Quem nunca tinha ouvido essa parábola? Ah, viu? Que coisa boa. Essa parábola é boa para a gente aprender alguma coisa. Jesus conta a história de 2 filhos. Se bobear, tem 2 filhos desses na sua casa. Um que sempre fala: pode deixar, eu lavo a louça. Você chega em casa, a louça está lá. O outro fala: não vou lavar. Não vou lavar, já lavei, estou ocupado, não posso fazer. Aí quando você chega, está lá. Ele deu um jeito e acabou lavando. Não tem muitas pessoas que são assim na vida da gente? Eu conheço esses 2 tipos de gente. A minha mãe e a minha sogra são assim. Elas nunca podem. A gente pede alguma coisa para elas, elas nunca podem. Quando as crianças eram pequenas, então, a gente queria ir num cinema, nenhuma das 2 podiam. Não, porque não sei o quê. Aí dava 5 minutos, as 2 ligavam. Não, eu fico, vai. A gente tinha que escolher com quem que a gente ia deixar, que as 2 que não podiam, já podiam. Em 5 minutos elas tinham dado um jeito. As pessoas são desse jeito. Ou prometem e não cumprem, ou tem outras pessoas que falam que não, mas depois dão um jeito. E Jesus trouxe para nós essa parábola, e a minha proposta é que a gente possa sair daqui respondendo 2 perguntas. Que tipo de gente que você é? Você faz a vontade do Pai? Porque Jesus, ao final dessa parábola, ele pergunta: qual desses 2 filhos que fez a vontade do Pai? Mas para que a gente possa entender completamente essa parábola, a gente vai ter que voltar um pouquinho no começo de Mateus, para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Jesus chega em Jerusalém, no começo de Mateus. E se você se lembrar, no início de Mateus 21, ele chega naquela grande festa, que foi o Domingo de Ramos, onde as pessoas receberam Jesus, que chega montado num jumentinho, tiraram as suas capas, colocaram as suas capas, tiraram as palmas, colocaram os ramos no chão, e todos clamavam, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, e aclamaram a Jesus como rei, e ele foi recebido como um rei, e ele entra na cidade, e ele vai direto para o templo. E quando Jesus chega no templo, nesse dia, ele expulsa os cambistas, ele derruba a mesa dos cambistas, que eram os sujeitos que recebiam o dinheiro daquele pessoal que vinha oferecer as ofertas ao Senhor, e eles trocavam o dinheiro deles pelo dinheiro que a igreja, naquela época, que o templo recebia. E eles ganhavam dinheiro nessa troca.
Eles ganhavam dinheiro em cima da oferta. Eles vendiam os pombos para o sacrifício, ganhavam dinheiro também. Aquilo era um mercadão da fé. Ganhava-se muita grana ali naquele tempo. E Jesus chega expulsando todo mundo de lá, botando todo mundo para correr. E ainda o versículo 14 de Mateus 21 fala que ele começou a curar ali naquele lugar. Os cegos e os coxos vinham e começou a ter prodígios, milagres e maravilhas ali. E eles ficaram muito irritados com Jesus. Esse é o contexto de Mateus 21. Então eles tiveram a grande ideia de pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus e eles entram numa disputa verbal com Jesus, chegam para Jesus, para questionar Jesus e querendo saber com que autoridade que Jesus tinha feito aquilo, tinha expulsado, tinha acabado com o ganho, com o lucro daqueles chefes dos religiosos que ganhavam dinheiro no templo. E perguntam para Jesus com que autoridade Jesus tinha feito aquilo. Se Jesus respondesse que era com a autoridade de Deus, ele era um blasfemo, então eles podiam prender Jesus. Se Jesus respondesse que era com a autoridade deles mesmos, aí eles podiam prender Jesus, porque Jesus não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo. Jesus, muito mais esperto, com toda a sabedoria de Jesus, ele então fala o seguinte: eu vou responder se vocês responderem a minha pergunta. Se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. Isso tudo é Mateus 21. E ele faz uma pergunta para eles. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? E aí eles estão diante de um grande dilema. Porque se eles falassem que era dos homens, eles iam ser massacrados. Porque a opinião pública já tinha aclamado a João como profeta. Todos seguiam a João como profeta. Era uma coisa notória, todo mundo sabia que João era alguém espiritual, era da parte de Deus, ninguém tinha dúvida disso. Eles não podiam falar que era... Mas também, se eles falassem que o batismo de João era de Deus, João estava dizendo que Jesus era o Messias, então eles não podiam questionar a autoridade de Jesus, porque o próprio João estava dizendo que Jesus era o Messias. E eles chegam e falam para Jesus o seguinte: olha, não sabemos. E Jesus fala: então também não vou responder a pergunta de vocês. E aí ele começa a contar essa história. Que havia um pai que tinha 2 filhos. E é claro que esses 2 filhos, novamente, um desses 2 filhos são esses religiosos. Novamente, Jesus está se reportando a uma forma de nós nos relacionarmos com o Pai. E nós aprendemos 2 coisas, e hoje a nossa mensagem é um pouco mais sucinta, mas a primeira coisa que a gente aprende é que as ações valem mais do que as palavras. E quando Jesus perguntou aos fariseus e aos doutores da lei qual o irmão que foi mais obediente, qual o irmão que fez a vontade do Pai, eles tiveram que responder o primeiro, no versículo 31. Quem fez a vontade do Pai? Aquele que falou que não ia fazer, mas fez. Foi ele, foi o primeiro. A resposta era óbvia. Mas se você pensar, essa parábola é muito apropriada para os dias de hoje, porque se você lembrar das pessoas que você conhece, que você pergunta e você conversa, e quando a gente está numa roda que fala que crê em Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, que seguem a Deus, quantas pessoas você conhece? Que fazem a vontade de Deus, que dedicam a sua vida a Deus, mas que na sequência e que na convivência você não reconhece na vida da pessoa nada de Deus. Você não vê nenhum tipo de participação dessa relação da pessoa com Deus nos negócios, na relação da pessoa com as outras pessoas. Você não vê Deus. Ele é filho de Deus, mas não há nenhum tipo de semelhança, de similaridade do pai com o filho. E essas pessoas falam como cristãos, falam que são cristãos, mas não sabem nada sobre o Sermão do Monte. Eles conhecem a lei, mas eles não conhecem o espírito da lei. Eles não adulteram, mas eles continuam com o olho grande. Não é verdade? Eles podem não matar,
e não serem homicidas, mas eles continuam matando no coração. Eles não entendem e não vivem o verdadeiro evangelho. E não entendem o que Deus nos fala sobre moralidade, sobre perdão, sobre a fofoca, sobre santidade, sobre raiva, sobre perdão, sobre julgamento, sobre soberba, sobre tantos assuntos. E existem 2 versos que são os nossos favoritos, se a gente pode dizer assim. E Efésios fala o seguinte, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, irmãos. Nós somos comprados de graça. A salvação é um presente para todos nós. Nós não somos responsáveis pela nossa salvação. Nós recebemos. A gente não merece. A gente não compra. A gente não batalha pela nossa salvação. A nossa obediência não garante a nossa salvação. A gente não é salvo por causa da nossa obediência. É só por causa da graça, por meio da fé. E às vezes a gente para nesse versículo, mas existe uma continuidade. O versículo seguinte fala, porque somos criação de Deus. O versículo seguinte diz que nós somos feitura sua. No original quer dizer que nós somos como se fosse um quadro, como se fosse um poema que Deus está escrevendo, uma obra-prima. Nós somos a sua criação, realizados em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos a salvação como um presente, mas nós recebemos a salvação com uma finalidade. A finalidade de nós sermos transformados. A finalidade de nós obedecermos. A finalidade de nós praticarmos boas obras. A finalidade de nós sermos diferentes do que nós éramos quando nós recebemos essa salvação. Nós recebemos a salvação para sermos diferentes. É por isso que Tiago fala o seguinte, que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Se a fé não for acompanhada de uma transformação, de uma mudança, é obra, é morta. Por isso que alguém diz, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé pelas obras. Você acredita que tem um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Você tem teologia, você crê em Deus, beleza. Você treme quando você fala de Deus? Ah, então o demônio está melhor que você, porque quando fala em Deus, ele treme. O que eu quero dizer com isso é que a fé sem ação é só boa intenção. Se nós somos um filho que não tem uma vida prática cristã, nós somos esse filho que tem só uma boa intenção de trabalhar com o pai na vinha, mas continua vivendo a mesma vida, sem realizar aquilo que o pai quer que a gente realize. A gente vive de boas intenções. A gente ouve uma música e fala, poxa, eu quero viver isso. Eu quero viver da fé. Eu quero pôr os meus pés firmes na rocha quando a tempestade chegar, ao invés de sair correndo e me enfiar no primeiro buraco que eu encontrar. Eu quero. Mas eu não vivo isso. A gente tem esse desejo, mas a gente sabe que é tudo muito mais fácil na teoria, quando a gente consegue gravar um pouco dela, porque na maioria das vezes a gente recebe na hora, aquilo vai se escoando e passado um pouco de tempo a gente esquece mesmo. A gente sabe que de boa intenção o inferno vai ficar cheio, muito cheio. E se a gente for sincero, e você pode responder comigo, sinceramente, algumas perguntas, quantas vezes eu me comprometi a orar por alguém e eu não orei? A pessoa fala, você ora por mim? Oro. Vou orar por você. Quantas vezes você se comprometeu e não orou? Acredito que você tenha orado muitas vezes. Muitas. Estou falando das que você não orou. Quantas vezes você pediu para Deus te orientar, te guiar, te trazer uma direção, e no meio do caminho você ignorou?
a direção de Deus e seguir o seu caminho? Quantas vezes você, enfrentando um momento de desespero, prometeu um compromisso real? Agora vai, Senhor, é agora. A partir de hoje. Depois que a tempestade passou, você falou, o senhor sabe que, né? Sou uma pessoa falha, a carne é fraca. O senhor sabia que naquele dia eu estava de brincadeira. O senhor conhecia meu coração. Quantas vezes que a gente fez propósito com Deus e a gente não cumpriu? Quantas vezes? Com boas intenções. Quantas vezes? Quantas vezes nós fomos motivados, impulsionados pelo Espírito Santo para ir em direção a alguém e a gente não foi? Motivados para proclamar o Evangelho para alguém e a gente não foi. Fazer o bem e a gente não foi. Ademoestar espiritualmente. Fulano precisa que eu, em nome de Jesus, vá até ele e fale isso, 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 e a gente covardemente não foi. Quantas vezes? Quantas vezes o pai chamou você para você trabalhar na vinha e você falou, eu vou. Eu vou. Mas você não foi. Quantas vezes? Esse é o tipo de gente que estava perto de Jesus quando ele contou essa parábola. A segunda coisa que a gente aprende é que não é a sua reputação que importa, mas é o seu coração. Porque Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de vocês verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Nem depois de verem o maior milagre, porque não há maior milagre do que ver alguém crer. Pode ser que para você o maior milagre é ver alguém largar as muletas e sair andando. Alguém que era cego ver. Mas não há maior milagre do que alguém que era pecador crer. E Jesus está falando, nem vocês vendo prostitutas e publicanos crendo, vocês não creram. E eles estão crendo, e eles estão na fila do reino, na frente de vocês. Eles estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Porque o que importa para Deus é o coração. E essa simples declaração tem uma má e uma boa notícia. A má notícia é para as pessoas que se acham. Para essas pessoas que acham que podem chegar no céu por causa da sua reputação, podem chegar no céu por causa das suas obras, podem chegar no céu porque estão na igreja desde pequenininho, ouvindo a palavra de Deus, vão nos cultos, se batizaram e fazem parte de algum ministério da igreja. Estão lá, né? Ficaram lá a vida toda, então eles podem chegar no céu, de repente no vácuo, por osmose, sabe-se lá. Essa é uma má notícia para quem acha que, por meio de algum tipo de prática, pode conquistar o céu. Isso é uma má notícia para esse tipo de gente. Para quem acha que, por causa da religião, pode chegar lá. Porque Jesus está falando o seguinte, olha, publicano e prostituta está chegando primeiro. Não é por merecimento. Não é por nada que você possa fazer. Não é por nada disso. Mas é uma boa notícia para quem está desesperado, para quem não vale nada, para quem já não tem mais, para quem apronta, para quem não se emenda, para quem não tem mais chance, para quem já não tem mais amigo, para quem já não tem mais credibilidade nenhuma, para quem já está envolvido em vício, para quem não sabe nada do Evangelho, para quem não sabe nada de Deus. Porque essas pessoas normalmente são excluídas da sociedade. Para essas pessoas, normalmente não tem chance nenhuma. Para essas pessoas, normalmente, ninguém nem vai pregar. Mas foi para essas pessoas que Jesus veio. Foi para essas pessoas que ele estendeu as mãos. Essas pessoas, essas prostitutas e esses publicanos, a gente estava conversando sobre isso na sexta-feira, eles não podiam ir até o templo. Eles eram proibidos de entrar, de pisar no templo.
Jesus ia até eles, ele encontrava com eles na praça, ele encontrava com eles na praia, ele encontrava com eles na beira do poço, ele chamava eles para descerem de uma árvore, ia comer na casa deles, ele fazia festa com eles. Porque eles não podiam ir até eles, mas ele ia se encontrar com eles. Porque eles eram excluídos, mas Jesus escolheu acolhê-los. E a minha pergunta é a seguinte: muitas pessoas não se sentem à vontade de vir numa igreja. Será que nós estamos indo até elas como Jesus ia até elas? Será que a gente está indo até elas, de repente, num bar, de repente, numa reunião, de repente... Será que a gente está indo até elas, de repente, na casa delas? De repente, na sua casa? Será que nós estamos tornando o reino de Deus acessível a essas pessoas? Porque Ele não está olhando para a nossa atividade religiosa. Ele pode mudar a qualquer um. Porque Ele mudou a mim, Ele mudou a você. A gente não deve julgar as pessoas. Nós somos tão relutantes, nós somos pessoas que excluem os outros, nós somos tão cheios de preconceitos. Nós achamos que fulano e beltrano, isso aí é caso perdido. Isso aí nunca vai querer Deus. Olha a vida que ele vive. Como é que ele vai colocar Deus nessa vida aí bandida que ele vive? Não dá, não funciona. E nem perca o tempo pregando para esse aí. O outro ali, olha, só precisa de Deus, a vida toda bonitinha, só precisa, mais fácil. A gente parece que seleciona. Por que é que a gente vive assim? Se Jesus não fez isso? Será que a gente se importa de ser visto com essas pessoas? Será que a gente se importa com a nossa reputação? Será que a gente não entende que nós fomos salvos pela graça de Deus e nós precisamos tornar a graça acessível a todas as pessoas? Na sexta-feira nós tivemos uma conversa sobre isso, como incluir as pessoas é difícil, porque às vezes a gente não vai conseguir incluir aqui na comunidade, nós não vamos conseguir incluir num culto, nós vamos ter que incluir essas pessoas na nossa vida primeiro. Eles vão ter que ser nossos amigos primeiro, para então ouvirem o Evangelho. Para então terem os seus ouvidos abertos, para que a gente possa falar de Jesus e eles possam ouvir Jesus. Eles nunca vão subir essas escadarias. Nós vamos ter que levar Jesus até eles. Foi isso que Jesus fez. E é isso que nós precisamos fazer. E aí nós precisamos entender, ao olhar a humanidade e os campos que já estão brancos, que todos nós somos pecadores, irmãos. Tirar de nós e nos limpar desses preconceitos que nós temos, essa religiosidade que está tão intrínseca em nós, que faz com que nós selecionemos as pessoas com que a gente se relaciona, para a gente poder ser sal da terra e luz do mundo. Todos nós somos pecadores. Pode ser que você esteja aqui, mas um dia uma pessoa olhou para você e falou, esse sujeito é um caso perdido. Mas outra pessoa olhou para você e por obra do Espírito Santo de Deus, foi até você e ministrou a graça de Deus para você. E por causa dessa pessoa, hoje você está aqui. Por causa da graça de Deus e por meio da fé, hoje você está aqui. Nós precisamos ter essa concepção de que todos nós somos pecadores. Uns, como Jacó, mentirosos. Outros, talvez, como Paulo, assassinos. Outros, talvez, como Noé, bêbados. Todos pecadores. Todos com as suas histórias. Mas não interessa a nossa reputação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos nós somos iguais por meio da graça de Cristo. Nós somos o que somos pela graça de Deus. É isso que a palavra fala. A segunda coisa que nós entendemos é que Cristo mudou a nossa vida. Ele odeia o pecado na nossa vida, mas a misericórdia de Deus faz com que todos nós sejamos aceitáveis. E agora é que opera o arrependimento nas nossas vidas, porque um dia nós dissemos não. Assim como aquele filho falou, não, eu não vou. Mas o texto fala que ele mudou de ideia. E essa mudança é a metanoia que acontece no nosso coração. Quando a gente muda de ideia, a gente muda de mente. A gente estava caminhando numa direção, mas a gente muda. E porque a gente muda, a gente passa a obedecer. A mudança de mente nos torna obedientes. E porque a gente mudou de mente, se a gente mudou de mente, a gente se levanta e obedece ao Pai e vai trabalhar na vinha. Arrependimento e fé precisa estar linkado com obediência.
As nossas palavras pouco valem. As nossas intenções pouco valem. Existem pessoas que passam a vida se autoafirmando do lado da gente. Ah, porque eu sou uma boa pessoa. Ah, eu sou um coitadinho. Ah, ninguém me ama. Ah, eu não faço mal para ninguém. Vivem a vida se autoafirmando. Não é? Mas a consequência dos atos dessa pessoa desmentem o que elas falam. Só que Deus ninguém engana. Porque Ele não vê como o homem vê. As palavras ainda não chegaram à nossa boca e Ele já conhece. Por isso, Deus nos transforma. E Ele pode mudar a vida de todas as pessoas. Nós precisamos ter essa concepção. E arrancar de nós todos os preconceitos para que a gente possa ir até aqueles que são excluídos hoje. Porque Jesus foi acolhido pelos excluídos. Porque Ele também foi excluído. Ele também foi excluído por aqueles que Ele veio. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E nós precisamos ser o corpo de Cristo hoje no mundo, irmãos. Nós precisamos ter essa visão de que o Evangelho precisa ser uma boa notícia. Por anos o Evangelho tem sido uma má notícia. Uma notícia de condenação, uma notícia de preconceito, uma notícia de divisão, uma notícia de dedo em riste, de culpa. Você vai falar de Jesus, a pessoa se sente culpada, a pessoa se sente condenada. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é para fazer brilhar os olhos. O Evangelho é para a pessoa se sentir amada. O Evangelho é para a pessoa querer se sentir aceita por Cristo. E nós precisamos divulgar esse Evangelho do amor de Cristo Jesus. Para que todos possam entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Como Ele aceitou a todos por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. É isso que o Evangelho é. Por isso que prostitutas, por isso que publicanos, por isso que o pessoal que seria o equivalente ao do Lava Jato foi aceito por Cristo. E nós precisamos nos limpar e ter a nossa mente preparada para sermos sal e luz. E a minha pergunta é, primeiro, sobre a nossa própria salvação. O que a fé opera em nós? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas esse arrependimento nos faz obedecer, irmãos? Nós somos obedientes? Nós somos obedientes à palavra de Deus? É isso que nos distingue. Nós amamos as pessoas? Nós amamos de boca? Ou nós amamos de fato? O que distingue quem faz ou não faz a vontade do Pai não é o que fala, bonito. É o que vai lá e faz. Não é quem tem boa intenção, é quem age. Não é quem levanta a mão. O Tarcísio se fotografou, viu? É quem vai lá e paga. Entendeu? É o que distingue. Não é a nossa reputação, não é o nosso conhecimento, não é a nossa prática religiosa, não é nada disso. Se você tem algum tipo de comprometimento com Cristo, coisas que você tem pendente com Deus, que um dia você virou para Deus e falou assim, eu vou, faça isso. Faça isso. Você se comprometeu com Deus, levante-se e vá trabalhar na vinha. Seja obediente. Faça a vontade de Deus. Segunda coisa é que Jesus foi acolhido pelos excluídos, nós devemos acolher também. A quem nós temos levado o Evangelho? Será que nós somos esses que têm dito sim? Nós somos esses que são cheios de boas intenções? Quem nós somos, irmãos? Nós somos os que prontamente respondemos sim ao Evangelho, mas a gente não se mexeu na nossa vida. A gente só mudou de lugar, mas a nossa vida continua a mesma. Ou nós temos a verdadeira metanoia transformando o nosso coração todos os dias e nos levando a praticar o Evangelho. Quem nós somos? Quem você é? Você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade do Pai? Essa pergunta é para nós respondermos. É um questionamento que o Espírito Santo vai levar você a responder dentro da sua casa, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento interno
nas suas questões, das suas mágoas, dos seus rancores, se você precisa liberar perdão para alguém, se você tem questões pendentes com outras pessoas, se você tem negócios escusos, se você tem coisas que você tem para resolver com outras pessoas, que você está adiando e você precisa cumprir a vontade de Deus, que o Espírito Santo te leve a cumprir aquilo que você um dia se comprometeu. Em nome de Jesus. Porque nós somos filhos. E o que vai nos diferenciar se fazemos ou não a vontade de Deus é a obediência. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Senhor, nós te agradecemos por essa historinha tão simples, por essa parábola tão simples, mas que denuncia a nossa falta de compromisso contigo, Senhor. Às vezes olhamos para o Senhor como um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus paciente, e isso vai fazendo de nós filhos desobedientes. Deus